erros de arbitragem são parte da rica história do futebol. Esses erros provocam fortes reações de jogadores, fãs e comentaristas. Futebol é um jogo de paixão, habilidade e estratégia. Mas o elemento humano da arbitragem introduz uma margem de erro. Apesar dos avanços tecnológicos, decisões controversas continuam a gerar debates. Neste vídeo, exploraremos 5 erros de arbitragem significativos na história do futebol. Do gol fantasma em Wembley ao uso controverso do VAR na Copa do Mundo de 2018, vamos nos aprofundar nos detalhes e reações que cercam esses eventos. Esta análise destacará a importância da justiça e precisão na arbitragem e os esforços contínuos para minimizar o erro humano no esporte. A final da Copa do Mundo de 1966 entre Inglaterra e Alemanha Ocidental é uma das partidas mais icônicas da história do futebol. O momento mais controverso ocorreu na prorrogação, quando o inglês Geoff Hurst chutou, a bola bateu no travessão e quicou perto da linha do gol. O árbitro Gottfried Dienst e o bandeirinha Tofik Bahramov validaram o gol, acreditando que a bola havia cruzado a linha. No entanto, replays e análises posteriores lançaram dúvidas sobre essa decisão. A decisão teve um impacto significativo, pois colocou a Inglaterra na liderança, e eles acabaram vencendo a partida por 4-2. A controvérsia persistiu ao longo das décadas, tornando-se um exemplo lendário de erros de arbitragem no futebol. O incidente ressalta os desafios que os árbitros enfrentam ao tomar decisões em frações de segundo, sem o auxílio da tecnologia moderna. A partida da Copa do Mundo de 2014 entre Brasil e Chile foi um encontro emocionante que terminou em disputa de pênaltis. Aos 55 minutos, o chileno Gonzalo Jara pareceu cometer falta no brasileiro Hulk dentro da área. Apesar do aparente contato, o árbitro Howard Webb não marcou pênalti para o Brasil. Esta decisão gerou controvérsia imediata. Jogadores e torcedores brasileiros ficaram indignados, acreditando que um pênalti claro havia sido negado. A partida continuou e acabou indo para os pênaltis, onde o Brasil saiu vitorioso. O incidente reacendeu as discussões sobre a necessidade de assistência tecnológica na arbitragem. Os pedidos pela introdução do árbitro assistente de vídeo, ou VAR, aumentaram à medida que fãs e especialistas buscavam maneiras de reduzir o impacto de tais erros. As quartas de final da Copa do Mundo de 1986, entre Argentina e Inglaterra, são lembradas pelo gol da mão de Deus de Diego Maradona. Aos 51 minutos, Maradona usou a mão esquerda para socar a bola para o gol. O árbitro não viu o toque de mão e permitiu o gol, para desespero dos ingleses. Maradona afirmou que o gol foi um pouco com a cabeça e um pouco com a mão de Deus. O gol deu à Argentina uma vantagem crucial e desmoralizou o time inglês. A Copa do Mundo de 1990 viu outro erro de arbitragem significativo durante a partida semifinal entre Itália e Argentina. O atacante italiano Roberto Baggio, conhecido por sua habilidade e precisão, se viu no centro da controvérsia quando foi marcado impedido em um momento crítico da partida. Replays sugeriram que Baggio estava, na verdade, em posição legal, e a marcação incorreta negou à Itália uma potencial oportunidade de gol. A partida terminou em disputa de pênaltis, com a Argentina saindo vitoriosa. Torcedores e jogadores italianos ficaram furiosos, acreditando que a marcação de impedimento havia influenciado injustamente o resultado do jogo. A controvérsia ofuscou a partida e se tornou um ponto focal de discussão após a Copa do Mundo. O incidente continua sendo um exemplo pungente de como um único erro de arbitragem pode impactar não apenas o resultado de uma partida, mas também as carreiras dos jogadores envolvidos. A introdução do árbitro assistente de vídeo, ou VAR, na Copa do Mundo de 2018 tinha como objetivo reduzir os erros de arbitragem. No entanto,
trouxe seu próprio conjunto de controvérsias. Um incidente notável ocorreu durante a partida da fase de grupos entre Portugal e Irã. Nos momentos finais do jogo, o árbitro consultou o VAR para revisar um possível toque de mão do português Cédric Soares. Após uma longa revisão, o árbitro marcou pênalti para o Irã, que converteu para garantir o empate por 1-1. A decisão foi fortemente criticada por jogadores e torcedores portugueses. Outra decisão controversa do VAR ocorreu na partida entre Coreia do Sul e Alemanha. Os incidentes exemplificam a complexa relação entre tecnologia e arbitragem no futebol moderno. Os jogadores são frequentemente os mais diretamente afetados por erros de arbitragem. Suas reações podem variar de frustração e raiva a descrença e aceitação. No caso do gol fantasma em Wembley, os jogadores da Alemanha Ocidental ficaram visivelmente chateados e protestaram veementemente contra a decisão. Da mesma forma, os jogadores ingleses expressaram descrença e frustração com o gol da mão de Deus de Maradona em 1986. Na partida Brasil-Chile em 2014, os jogadores brasileiros cercaram o árbitro, implorando por um pênalti que nunca veio. A reação de Roberto Baggio à sua polêmica marcação de impedimento em 1990 foi de decepção e frustração. As reações dos jogadores às decisões do VAR na Copa do Mundo de 2018 foram igualmente variadas. Essas reações ressaltam o alto nível das partidas de futebol e o papel crítico que a arbitragem precisa desempenhar no esporte. Os torcedores são a alma do futebol, e suas reações aos erros de arbitragem são frequentemente intensas e apaixonadas. O gol fantasma de Wembley em 1966 gerou uma divisão entre torcedores ingleses e alemães que persiste até hoje. Na partida Brasil-Chile em 2014, os torcedores brasileiros expressaram sua indignação com o pênalti não marcado. O gol da mão de Deus de Maradona em 1986 provocou fortes reações de torcedores ao redor do mundo. As controvérsias do VAR na Copa do Mundo de 2018 também geraram reações significativas dos torcedores. As reações mistas refletem o debate em andamento sobre o papel da tecnologia no futebol e seu impacto na experiência do torcedor. Os comentaristas desempenham um papel crucial na formação da percepção pública dos erros de arbitragem. Suas análises e comentários fornecem contexto e insights sobre decisões controversas. No caso do gol fantasma em Wembley, os comentaristas ficaram divididos. O pênalti não marcado na partida Brasil-Chile em 2014 foi fortemente examinado pelos comentaristas. O gol da mão de Deus de Maradona em 1986 foi um dos principais pontos de discussão para os comentaristas. As controvérsias do VAR na Copa do Mundo de 2018 também foram um foco importante para os comentaristas. As reações mistas dos comentaristas refletem o debate mais amplo sobre o uso da tecnologia no futebol. Entender o contexto histórico dos erros de arbitragem é crucial para avaliar seu impacto no futebol. O gol fantasma de Wembley ocorreu em uma era sem tecnologia avançada, onde os árbitros tinham que confiar apenas em seu julgamento. O pênalti não marcado na partida Brasil-Chile em 2014 ocorreu durante um período de crescentes pedidos por assistência tecnológica na arbitragem. O gol da mão de Deus de Maradona em 1986 ocorreu em um período em que o futebol estava se tornando cada vez mais globalizado. As controvérsias envolvendo o VAR na Copa do Mundo de 2018 ocorreram em uma era de rápido avanço tecnológico. A introdução do VAR foi um desenvolvimento significativo no futebol, com o objetivo de reduzir erros e aumentar a justiça. Entender esse contexto é crucial para avaliar as reações mistas à tecnologia e seu impacto no esporte. Os erros de arbitragem podem ter consequências de longo alcance nas partidas de futebol e além. O gol fantasma de Wembley em 1966 não apenas influenciou o resultado da final da Copa do Mundo,
mas também se tornou um momento definidor na história do futebol. O pênalti não marcado na partida Brasil-Chile em 2014 teve implicações significativas para o andamento e o resultado do jogo. O gol da mão de Deus de Maradona em 1986 teve consequências profundas para seu legado e para a percepção do futebol argentino. A polêmica marcação de impedimento envolvendo Roberto Baggio em 1990 teve efeitos duradouros em sua carreira e na seleção italiana. O incidente continua sendo um exemplo pungente do impacto que erros de arbitragem podem ter sobre jogadores e equipes. Esses incidentes ressaltam a importância da arbitragem precisa para manter a integridade do esporte. A introdução da tecnologia moderna na arbitragem, como o VAR, foi um desenvolvimento significativo no futebol. Projetado para reduzir erros e aumentar a justiça, o VAR teve um impacto profundo no esporte. No entanto, sua implementação não ocorreu sem controvérsias, como visto na Copa do Mundo de 2018. A capacidade do VAR de revisar e anular decisões adicionou uma nova camada de complexidade à arbitragem. O uso da tecnologia da linha do gol também foi um desenvolvimento crítico, ajudando a eliminar erros como o gol fantasma em Wembley. Apesar desses avanços, o elemento humano da arbitragem permanece. A evolução contínua da tecnologia no futebol visa apoiar os árbitros e reduzir a margem de erro, buscando um jogo mais justo e preciso. Os erros de arbitragem têm sido parte integrante da história do futebol, moldando os resultados das partidas e as narrativas das carreiras dos jogadores. Do gol fantasma de Wembley às controvérsias envolvendo o VAR na Copa do Mundo de 2018, esses erros destacam os desafios e complexidades da arbitragem no futebol. A tecnologia moderna, como o VAR e a tecnologia da linha do gol, trouxe mudanças significativas para a arbitragem. Embora esses avanços tenham aumentado a precisão, eles também introduziram novos desafios e debates. O equilíbrio entre o julgamento humano e a assistência tecnológica continua a evoluir, com o objetivo de aprimorar a justiça e a integridade do futebol. À medida que o futebol continua a evoluir, a busca por justiça e precisão na arbitragem continua sendo um objetivo central, garantindo a integridade e a emoção deste esporte apaixonante.